Disse assim a palavra do Senhor: levanta-te e unge-o, porque é ele. Levanta-te e unge-o, porque é ele. Aleluia! Que maravilha, querido! Quando nós lemos esta palavra, o tema desta mensagem é: a ordem veio de Deus. Olha que maravilha! A Bíblia disse que quando Saul pecou contra Deus, quando Saul cometeu os 4 pilares da rebelião e da obstinação, rebelou contra Deus, Deus o rejeitou. Só que havia um homem, um profeta, por nome de Samuel, a qual tinha ungido ele a rei. Samuel ainda temeu levantar outro rei. Saul ainda continuou ocupando a cadeira, ocupando a posição de rei. Mas já não era mais rei. Só tinha o nome, só tinha o status, só tinha o título de rei. Mas Deus já havia rejeitado Saul. Chegou um dia em que Deus, olhando para Samuel, disse para ele: até quando você vai ter dor de Saul, sendo que eu rejeitei? Levanta-te, enche o teu vaso de azeite e vem. Eu vou te enviar à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido um rei. Samuel se preocupa com Saul e diz: Senhor, mas se eu for ungir outro rei, Saul vai me matar. E o Senhor falou com Samuel: chama Jessé e todos os seus filhos, aleluia, para o sacrifício. Samuel se levantou e foi. E agora, querido, ao chegar ali, Samuel entrou na casa de Jessé e disse para ele: eu vim para santificar teus filhos para o sacrifício ao Senhor. Samuel se prontificou, Jessé consagrou os seus filhos. E no momento do sacrifício, Samuel disse para ele: no meio dos seus filhos, Deus aprovou um rei e mandou que eu viesse a ungir. Aleluia! Samuel agora fica diante de Jessé e dos seus filhos. E agora a Bíblia disse que Jessé fez passar a Eliabe, o seu primeiro filho. E a Bíblia disse, querido, que Eliabe era robusto, era alto, do ombro para cima, ele sobressaía a qualquer homem. E agora,
Quando o rei olha, quando o profeta olha para Eliabe, o profeta julgou pela aparência e disse, na verdade, esse é o rei que Deus tinha preparado. Samuel agora se levanta para ungir a Eliabe. E o Senhor disse, Samuel, não atenta para a sua estatura, não atenta para o seu tamanho. Eu não olho como o homem vê, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração. Samuel, disse Eliabe, não foi você o escolhido. Passou Abinadab. Abinadab também era um homem aparentemente pronto para a guerra. Ele disse, é este. Samuel se levantou. E o Senhor disse, tampouco este eu não escolhi. Passou Abinadab e veio Samar. O Senhor disse, nem tampouco este. Passou os outros filhos e o Senhor não aprovou. E agora Samuel pergunta para Jessé, acabou-se os jovens? Ele disse, não, tem o mais novo, mas está no campo, cuidando de ovelhas. Samuel disse, manda chamar ele, porque nós só vamos assentar na mesa depois que ele chegar. Aleluia. Observa agora que mandaram chamar Davi. Aleluia. Davi era ainda jovem. Davi era ainda fraco. Só cuidava das ovelhas malhadas. Davi só estava no campo, lugar de anonimato, fazendo o que ninguém queria fazer. Ei, querido, quantas vezes você está fazendo algo e ninguém está vendo o que você está fazendo? Quem sabe hoje você é lançado, jogado para fazer algo que ninguém quer mais fazer e envia você para lá, para o anonimato. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor está te vendo. A Bíblia não disse, mas eu creio que Deus olhava e estava dizendo, ei, Davi, você está aí, ninguém está vendo você, Davi. Ninguém está querendo fazer o que você está fazendo, mas eu estou te vendo. Eu vou tirar você do anonimato. E quando chega Davi perante o profeta não se levantou. Observa que todos os filhos de Jessé que chegavam diante dele, ele se levantava para ungir e o Senhor dizia não. Quando chegou Davi, o profeta não se levantou. Aparentemente o profeta olhou e disse, não é esse rei. Esse não tem pinta de rei. Esse não tem porte de rei. Esse não tem cara de rei. Você pode não ter pinta de rei, você pode não saber falar como rei, você pode não parecer como rei, mas Deus escolheu você. Agora Samuel recebe a ordem. A ordem veio de Deus. Levanta-te. Unge ele. Aleluia. As aparências se enganam, querido. Davi não parecia com rei. Davi não tinha porte de rei. Mas a ordem de Deus veio para Samuel. Levanta e unge. É esse que eu quero. A Bíblia não disse, mas eu creio que Samar, Eliabe, Abinadab
ficou pensando, mas por que Davi? Por que Deus escolheu Davi e não eu? Não tem explicação, querido. Ou melhor, tem. Sabe por quê? Porque Deus estava olhando para o coração. Alguém vai olhar para você e dizer, por que ele foi levantado? Por que ele? Por que ela? É porque Deus quis. É porque Deus decidiu. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Deus usa os tolos para confundir os sábios. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Deus usa as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Foi isso que Deus fez. Deus escolheu Davi, que não tinha nenhuma aparência de rei. Deus escolheu Davi, que não tinha porte de rei, que não aguentava manejar uma espada, era fraco. Mas uma coisa que os seus irmãos não tinham, ele tinha, era a presença de Deus. Era a coragem vinda do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te encher da presença dele, querido. Não importa se você sabe ou não, Deus vai te capacitar. E quando ele escolher você, está escolhido. Deus tirou Amós lá de trás das manadas de boi. Amós não era profeta, Amós não era filho de profeta, Amós não entendia nada de Deus, Amós não entendia nada da palavra. E Deus tirou ele e disse, vai, entra na cidade e profetiza. A ordem veio de Deus. Quem sabe hoje você está cabisbaixo? Quem sabe você que está me ouvindo agora está parado, está desanimado? Mas a ordem de Deus para você nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, seja qual for a hora que você estiver me assistindo, a ordem veio de Deus para você dizendo, levanta-te. Levanta. Sacode o pó da sua roupa. Chega de ficar parado. Vai fazer o que Deus tem mandado, querido. A ordem veio de Deus para a sua vida. Jesus chegou em Belém, em Jerusalém, no templo, lá no beira do tanque chamado Betesda. Ele tinha sido convidado para um casamento. E quando ele estava indo para o casamento, ele viu um tanque, chamado em hebraico, chamado Betesda. Já havia enfermos de tudo ou com enfermidade, e estava esperando um anjo movimentar a água. Porque depois que o anjo movimentasse, era curado de toda enfermidade. Mas havia um paralítico ali, que tinha 38 anos, que estava deitado sobre uma cama e ninguém o ajudava. Jesus chegou e disse para ele, tu quer ficar são? Ele disse, mas eu não tenho ninguém que me põe na água depois que a água é agitada. O Senhor disse para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta hoje. Saia da beira do poço. Saia da beira deste poço. Você não precisa de ninguém para Deus fazer um milagre na tua vida. O seu milagre vem de Deus. A ordem veio de Deus para aquele homem, levanta-te. Hoje Deus está falando com você que está prostrado. Levanta-te e anda. Amém?
Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.